Olá pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Na aula de hoje, iremos estudar Windows Components, componentes que são usados dentro dos formulários Windows. A maioria de vocês já deve conhecer alguma coisa a respeito disso. Eu irei então dar uma passada por esses componentes, dando ênfase do seu uso em cima da linguagem C#, porque de repente você já conhece na sua linguagem, mas no C# ele pode ter uma configuração um pouco diferenciada. Então é isso que eu estarei mostrando nas próximas videoaulas, ok? Vamos criar um projeto novo. Esse projeto vai ser uma Windows Application. Vou chamar de WA, do Windows Application Components. Vamos lá. Uma Windows Application vai criar automaticamente um formulário, né? Então dentro desse formulário é que nós vamos começar a trabalhar. Bom, verificando a toolbox, então a gente pode ver quais são os componentes que estão disponíveis, né? Nós temos então os Common Controls, que são os controles comuns, são botões, checkbox, combo box, e uma série de outros componentes. Nós iremos estudar, pelo menos a maioria deles, né? Passando um por um, testando, né? Depois nós temos containers, que containers são enfim, painéis, né, para agrupar os componentes e etc. Nós temos controles de menus, de dados e componentes prontos de impressão, caixas de diálogo e etc. Bem, nós vamos deter primeiramente então nos Common Controls, né? Você tem então um formulário e dentro desse formulário você vai fazer as suas inserções, né? Vai criar o seu design, a sua tela. Você vai fazer uma análise daquilo que seu cliente precisa, ou que o seu programa que está criando nesse momento tem necessidade. Então ele vai começar a colocar os componentes na tela, né? Como que esses componentes funcionam? É simplesmente clicando e arrastando até a tela. Você pode ver que o Visual Studio ele tenta posicionar de maneira simétrica os componentes na tela. Ele tem essa ferramenta de auxílio. Você pode ver que abaixo do meu botão, ao aproximar do limite inferior do meu form, ele já demonstra e dá uma ideia, uma sugestão de um local para colocar o seu botão, né? Então, como funciona o meu botão, né? Como eu trabalho com botões dentro do C#? É muito parecido com outras linguagens de programações, com ideias de outras linguagens, né? É muito simples. Você tem então diversas configurações de cor de fundo desse botão. Você pode trocar essa cor, né? Você pode colocar uma imagem. Tem diversos usos para esse botão, né? Isso é ideal o aluno mesmo dar uma pesquisada, né? Por si, em todas essas propriedades, assim como nós fizemos na última aula com os forms, né? Com os formulários. Então eu escolho um texto também, um caption, né? Ok. Tem um caption para esse meu botão. Posso dimensionar esse botão da forma desejada. Perfeito. Posso alinhar o texto de acordo com a minha necessidade. É realmente muito rico o uso. As configurações são muito ricas dentro do C#. Perfeito. E aqui eu tenho um nome que é justamente o nome do meu componente, né? Seria como se fosse o nome da minha variável botão. Que botão, na realidade, é uma classe estendida da interface da biblioteca gráfica do C#. Então eu tenho que dar um nome para ela, né? Posso colocar, deixar botão 1 como está aqui. Perfeito? Maravilha. Bem, eu tenho então as minhas propriedades do meu botão e eu também tenho os meus eventos, né? Eu posso então criar métodos handler, ou seja, métodos de manuseio para diversos eventos que estejam ocorrendo dentro do meu botão, né? Desde focos até, se meu botão estiver selecionado, ações de teclas, né? Um key down, key press, ou seja, temos também
ações com o mouse, quando o mouse é passado em cima do botão. Temos diversas propriedades. A mais comum é o clique, né? O clique do botão. Como ela é a propriedade principal do botão, é a mais usual, mais usada, se eu der 2 cliques em cima do meu botão, ele vai criar esse método automaticamente. Ou eu posso dar 2 cliques aqui, nessa caixa, que ele vai criar o método botão clique. Perfeito? Então aqui eu insiro a lógica relativa ao meu botão, né? Eu posso colocar então um this.close para fechar esse formulário, né? Você está vendo que o this é referente justamente a esse formulário, ok? O meu botão clique então fecha o formulário ao ser clicado. Rodando a aplicação, F5, debug, está aqui o meu formulário criado. Ao clicar execute, ele fecha o meu formulário e minha aplicação é finalizada. Tá ok? Bem, bom, nós temos ainda então, continuando, o label, né? O label, também você tem uma série de configurações que eu não vou gastar tempo aqui, perder tempo aqui em cima disso. Temos assuntos muito mais interessantes para tratar, mas você pode verificar que tem uma série de propriedades interessantes para personalização desse componente. Tá, ok? Então isso fica para os alunos então darem uma olhadinha no label. O label serve para mostrar informações, né, no formato string, sempre lembrando, tá ok? Eu sempre vou mostrar essas informações no formato string. Eu tenho desde ferramentas de alinhamento de texto, cores, estilos, etc. Em se tratando de componentes visuais, eu tenho uma função, um recurso muito especial do Visual Studio, que também outras linguagens possuem, que é o Lock Controls, né? Se eu clico em Lock Controls, eu não consigo então movimentar os meus componentes na tela. É muito interessante para quem às vezes se perde ao editar os seus componentes na tela, ou quer fazer uma configuração certinha da posição daquele label na tela, junto com um text box, alguma coisa parecida. Então o Lock Controls justamente tranca esses componentes na tela para que eles não possam ser mexidos, né, movimentados. Então é um recurso interessante que pode ser e deve ser usado. Beleza. Então o label mostra informações na tela, né? Eu tenho depois disso então o text box. Você pode ver que ao movimentar próximo ao label, ele procura alinhar já automaticamente, desde distância, o alinhamento de laterais, né, dos componentes na tela. Automaticamente o Visual Studio já tem esse recurso bem legal. Bom, o text box então é um text box comum. Eu tenho como tratar diversos recursos para esse text box, né? Alinhamento do texto, se ele vai ser escrito da direita para a esquerda. Eu tenho como configurar se ele vai ser multilinhas, né? Multilinhas seria para escrever um texto, uma caixa de texto maior, né? Posso escolher se vai ter scroll bars ou não. Vertical, horizontal ou ambas. Então eu tenho diversos recursos para minha text box. Eu vou deixar ela sem scroll bars e sem multiline. Apenas para ser uma linha simples, que eu vou fazer uma demonstração bem simplificada do seu uso dentro do C#. Ok? Bem, vou demonstrar o seguinte. Digito um texto aqui na minha text box, clico no botão Execute e esse texto aparece no label. Um exemplo bem simples. Então seria para atribuição, né? Esse meu componente da tela, estou chamando ele de textbox1, como eu estou mostrando aqui. Perfeito. Então ao clicar o botão, o meu textbox1.text, o meu label 1.text vai ser igual ao textbox1.text.
Ok? Assim é a atribuição dentro do C Sharp, né? Como uma outra linguagem qualquer, né? Como nós estamos vendo dentro do curso, né? O texto do meu label vai assumir o valor que está na minha text box. Ok? Rodando a aplicação. Estamos fazendo um teste. Ao clicar Execute, então, o meu label recebe esse valor. Ok? Aqui. Perfeito. Então, essa é uma atribuição simplíssima, uma atribuição bem inicial para a demonstração dos meus componentes para Windows Forms. Próximo passo, então, é justamente dos alunos irem atrás dessas propriedades, né? Se você vir aqui no código C Sharp e procurar por textbox 1, ao verificar todas as propriedades e os métodos e eventos disponíveis, né, você vai ver então uma série de possibilidades de uso desse componente, né? Nós estamos mostrando no curso os principais. É interessante você mesmo testar esses recursos na sua tela, né, como você está desenvolvendo. Outra coisa interessante é que se eu colocar diversos componentes, diversos textbox aqui na tela, vou demonstrar aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar 3 textboxes na tela. Aqui e aqui. Eu tenho uma propriedade interessante, que é justamente o tab index. O que é o tab index? Quando eu rodar esse programa, quando eu executar esse meu programa, vai ser a ordem em que os componentes receberão o foco quando você digitar tab, ok? De tabulação, né? A ordem de tabulação do meu formulário. Então é interessante, se você quer fazer uma tabulação de cima para baixo ou de baixo para cima, você configurar isso no seu programa, né? Se eu rodar minha aplicação, colocar meu cursor no primeiro campo e teclar Tab, então ele está aqui obedecendo a tabulação na ordem que os componentes foram colocados na tela. Se eu for verificar então aqui, eu coloquei meu componente, o mouse em cima do meu componente com Tab Index 2, depois veio o número 3, depois o 4. Se eu trocar esses valores aqui, esse aqui para 4 e esse outro aqui para 3, então automaticamente eu tenho uma mudança desse meu tab index, né? Então, observe, a minha tabulação já não obedece mais a mesma ordem como anteriormente. Tá ok? Maravilha, pessoal. Deem uma estudada então inicialmente nesses 3 componentes que foram vistos, o label, o button e o text box. E na próxima aula nós continuamos então a verificar esses controles para o Windows Forms, ok? Por enquanto é isso, muito obrigado e até logo.